Olá pessoal, então atividade 03, questão 1, o enunciado dizia o seguinte: aplique o método das malhas ao circuito abaixo, defina as correntes de malha, sentido opcional, e escreva o sistema de equações. Então o primeiro objetivo aqui é escrever um sistema de equações. O circuito tem duas malhas, então vão ser escritas duas equações. E aí continua o enunciado, determine qual deve ser o valor da tensão da fonte E para que a corrente IL no resistor de 2 kΩ seja de 5 mA, tá? Então determina qual o valor necessário dessa fonte aqui. Bom, então o primeiro passo para aplicar o método das malhas é definir as correntes de malha. Identificadas as malhas, então eu tenho aqui uma malha que eu vou chamar de malha 1, uma malha 2, né? A malha 1 é esse caminho aqui, certo? E a malha 2 é este caminho aqui. Vou atribuir uma corrente de malha, sentido opcional, mas vamos dizer, em geral, né, eu prefiro, preferência minha, mas atribuir sentidos horários em ambas as malhas. Né? E aí, para escrever agora, o outro passo, definindo as correntes de malha, identificadas as malhas, escrever as equações da lei de Kirchhoff das tensões para cada uma das malhas. Para a malha 1, então, defini aí um ponto de partida. Vamos lá, vamos começar aqui em cima, nesse nó aqui de cima. Então, o potencial no resistor de 2,5 kΩ, né? Percorrer esse caminho da malha 1 aqui. Então, a equação fica 2,5K vezes a corrente de malha I1, que é a única corrente que circula para aquele resistor. Esse é o potencial. Mais, próximo resistor, ó, eu seguindo o caminho aqui, vem para o resistor de 4K. O resistor de 4K é percorrido por duas correntes de malha. Então, eu tenho, no sentido que eu estou percorrendo a malha 1, eu tenho a corrente I1, mas eu tenho no sentido contrário, a corrente de malha I2 também está percorrendo esse resistor de 4K. Então, o potencial total que eu tenho neste resistor de 4K aqui, né? Esse potencial aqui, certo? É a combinação, é dado pela resistência de 4K vezes a combinação das duas correntes de malha. No caso, I1 menos I2. Né? Aí eu tenho uma fonte de 37 volts, estou chegando pelo o barra mais, o terminal mais longo significa o terminal positivo e o terminal menor ao terminal negativo dessa fonte. Então, mais 37. E aí agora sigo percorrendo a malha 1 por aqui, né? Chego agora na fonte E pelo terminal negativo. Então, escrevo a equação como menos E. E aí voltei para o meu ponto de partida. Então, escrevo igual a zero. Então, a primeira equação aqui, rearranjando os termos, né? Vai ficar aqui 6,5K vezes I1, né? Lembrando que esse K aqui é o prefixo para 10 elevado na 3, né? Ou seja, 6K vezes 1 ou 6,5 vezes 10 na 3 é a mesma coisa, tá? Mas aqui, na verdade, menos 4K vezes I2 igual a E menos 37. E é uma variável que não está indefinida no circuito, né? Então aqui eu posso escrever menos 4K ou menos 4 vezes 10 na 3 e 2 igual a E na menos 37. Tá? Então essa aqui é a minha equação 1. Vamos deixar dessa forma aqui definida. Tá? Equação 1 do meu sistema, um dos objetivos do que está pedindo no enunciado. Agora eu tenho que escrever uma outra equação para a malha 2. A malha 2, deixa eu botar aqui de outra cor, né? Só para destacar. Então a malha 2 é seguindo esse caminho. Corrente 2, aqui é malha 2. Escolher um ponto de partida qualquer aí, pode ser esse nó aqui de cima. Aí vou percorrer o sentido horário. Então, primeiro resistor lá, o de 3K, ele é percorrido apenas por I2. Então, escreva a equação, qual que é o potencial sobre aquele resistor? É o resistência 3K vezes a corrente que percorre ele, apenas I2. Né? Próximo elemento da malha, agora vem o resistor de 2K. O resistor de 2K, então ele está sendo percorrido também só pela corrente de malha 2. O professor não podia simplificar os dois resistores já numa única resistência, já que não tem nenhum elemento entre os dois aqui? Pode. Nesse caso aqui, para esse problema não vai mudar nada.
né? Poderia associar já esses dois resistores, simplificar em um único só, já que eles estão em série. E aí eu teria um resistor de 5K, né? É a mesma coisa que a equação vai me dar, né? Eu vou somar esses dois termos aqui, né? Esse termo aqui com esse vai dar 5K vezes I2, né? Então, tanto faz. Aí, nesse caso, não teria problema simplificar o circuito antes de escrever a equação, né? Aí, continuando, circulando aqui, passei pelo resistor de 2K, percorrendo a malha 2, agora eu chego aqui na fonte de 37 pelo terminal negativo, né? Então, eu escrevo lá na minha equação menos 37, que é o potencial menos 37 volts. E agora tem o resistor de 4K, agora estou percorrendo pela malha 2. Então, pela malha 2, eu tenho a corrente I2, ela produz um potencial com terminal positivo nesse resistor de 4K e negativo aqui, tá? Estou percorrendo nesse sentido. Então, vou escrever o potencial no resistor de 4K agora como mais 4K, no sentido que eu estou percorrendo, no mesmo sentido da corrente I2, porque eu estou percorrendo a malha I2. Só que no sentido inverso a I2, eu tenho a corrente de malha I1. Então, a corrente de malha I1 está produzindo um potencial que é inverso. A corrente de malha I1, a porção de corrente de malha I1 está produzindo um potencial que o positivo é lá do outro lado, né? Enquanto a corrente de malha I2 está produzindo um potencial que é positivo aqui embaixo. Por isso que aqui ao escrever, a gente considera que cada corrente de malha está produzindo um potencial com polaridade diferente sobre esse resistor de 4K, né? E aí o potencial total é a combinação dessas duas correntes de malha. Chegamos no nosso ponto de partida, então a equação é igualada a zero. E aí, arranjando aqui os termos, então essa equação fica menos 4K vezes I1 mais 9K vezes I2 igual a 37 volts, tá? Essa aqui é a segunda equação da malha, tá? Do método das malhas. Dependendo aqui do sentido que vocês atribuírem, né, vamos dizer que vocês chamaram aqui, eu atribuí uma corrente de malha, né, alguém aí, como era opção livre, atribuiu uma corrente de malha com sentido invertido, certo? O que vai mudar? Vai mudar aqui alguns termos, né? Vai mudar a polaridade de algum desses termos e também pode mudar o valor total desse coeficiente que vai em cada termo, né? Mas a equação de forma geral não vai mudar completamente. As duas equações, aliás, enfim, elas vão continuar representando o mesmo sistema, né? E as respostas vão ser encontradas, as grandezas encontradas finais também vão ser equivalentes, né? Então, dependendo do sentido que vocês atribuíram lá para I1 e para I2, vocês podem achar equações aí um pouco diferentes, tá? Mas não tem problema. Desde que a resposta final, né, a grandeza final, a solução final sejam as mesmas grandezas. Bom, agora a segunda parte do problema ele pede para qual deve ser o valor da tensão da fonte E. Essa fonte aqui, qual que tem que ser o valor dela para que essa corrente aqui, ó, indicada no próprio diagrama, seja de 5 mA. Bom, deixa eu apagar um pouco esse desenho aqui que já está bem poluído, né? Deixa eu apagar as minhas malhas aqui que eu escrevi. E vamos fazer o seguinte. Como eu chamei aqui corrente de malha I2, a corrente que circula aqui, neste sentido, bom, para que a corrente que passa por esse resistor de 2K seja 5 mA, isso significa que eu estou forçando que a minha corrente de malha I2, ela tem que ser, então, a corrente de malha I2 é a única corrente que circula por 2K, tem que ser 5 mA, certo? Então, eu já estou forçando a minha condição de que a corrente de malha I2 tem que ser 5 mA. E aí eu fico com a minha incógnita que é I1. Na verdade, então, nesse sistema de equações que eu montei, eu estou forçando que aquela condição I2, corrente de malha I2, tem que ser 5 mA, tá?
Então, substituindo aqui, ó, I2 nesta equação, ó, aí vai me restar simplesmente a corrente de malha I1, né? Substituindo 5 milha aqui, a gente vai encontrar que corrente de malha I1 tem que ser 2 miliamperes, certo? Ó, fico só com a incógnita I1. E aí, da outra equação, aí a outra equação sim tem a presença do E, né? da fonte E. Então, na equação 1 lá, que eu escrevi, né? Método das malhas, fazendo I1 igual a 2 miliamperes e I2 igual a 5 miliamperes. Então, substituindo aqui nessa equação, certo? Esses valores, eu vou encontrar que o valor de E tem que ser igual a 30 volts, certo? Então, claro que esse problema aqui não necessariamente precisaria ser pelo método das malhas, mas é uma forma, né, de fazer. Opa. Certo? Então, a fonte tem que ser, a fonte lá tem que ser de 30 volts, e nesse caso a forçante é que, a condição, né, é que a corrente de malha I2 tem que ser 5 miliamperes, e portanto a corrente de malha I1, no sentido que eu adotei, vai ser de 2 miliamperes.